Você nunca vai conseguir ver um átomo e eu vou te provar o porquê. Caso você não saiba, os átomos são as partes fundamentais do universo e eles compõem tudo e todos que existem. Mas, por mais que eles sejam tão essenciais assim, eles são muito pequenos. Eles têm um tamanho de mais ou menos 0,000000001 milímetros, o que torna muito difícil de ver eles e mesmo os microscópios e lentes mais potentes não têm capacidade suficiente para conseguir enxergar um átomo. Entretanto, mesmo eles sendo muito pequenos, ao longo da história conseguiu-se descobrir a estrutura de um átomo. Daí depois, por meio de testes e experimentos, eles conseguiram descobrir como é que é o interior de um átomo, que são formados de partículas. Essas partículas são os prótons, com carga positiva, e os nêutrons com carga nula, ou seja, sem carga, juntos num núcleo central, e ao redor desse núcleo orbitam os elétrons, que têm carga negativa. E essa estrutura consegue permitir que sejam formadas moléculas, junções de átomos, para formar matéria maior ainda, que é a matéria que nós conhecemos atualmente. Mas daí você deve se perguntar: bem, mas como é que conseguiram fazer um experimento para descobrir a estrutura de um átomo? Que experimento foi esse? Se o negócio é tão pequeno assim? Essa história é um pouco mais longa do que parece e começa lá na Grécia Antiga, com o filósofo Demócrito, no século V a.C. Ele pensou qual que seria a parte fundamental da matéria, qual que seria a parte inquebrável, basicamente. Se tu pegasse a matéria e começasse a quebrar em pedacinhos cada vez menores, qual que seria a parte que sobraria e que tu não conseguiria quebrar? Ele denominou essa parte de átomo, que vem do grego a, não, negação, o a significa negação, e o tomo, que é quebrar. Então, basicamente, seria a parte inquebrável da matéria, a última parte que tu consegue quebrar. Essa ideia, então, pareceu muito idiota, e daí as pessoas pararam de adotar ela e só voltaram a perceber que ela fazia muito sentido no século XVI. Uma das pessoas que achou essa ideia interessante foi Joseph Thomson. Ele pegou um tubo de raios catódicos para descobrir se os átomos tinham carga. E adivinha, eles tinham! Mas na verdade não eram os átomos que tinham, mas sim as partículas que estavam dentro dos átomos. Mas ele não sabia disso ainda. E daí nisso ele começou a pesquisar mais e descobriu que os átomos tinham partículas menores ainda que compunham os átomos e descobriu suas cargas. Depois de mais um tempo, com a chegada da física moderna, alguns cientistas famosos como Einstein, Feynman, Schrödinger, Dirac e vários outros começaram a pesquisar mais sobre esse tópico e descobriram mais partículas ainda, como o fóton, os quarks, os bósons, o gluon, os leptons, mas isso é um pouco mais complicado e fica de assunto para outro vídeo. Mas tem mais um tema na física moderna que é importantíssimo de saber, que é a teoria da incerteza de Heisenberg. Heisenberg formulou essa teoria dizendo que não tem como saber o movimento e a posição de uma partícula ao mesmo tempo. Se a gente for checar o movimento, não tem como checar a posição. Se for checar a posição, não tem como checar o movimento. É basicamente como se tu estivesse vendo um carro muito rápido na estrada. Se o carro tiver uma velocidade, não tem como ter certeza de onde ele está, porque ele vai estar o tempo todo se movendo. Já agora, se tu for ver onde o carro está, tu vai ter que desacelerar o carro. Então tu não vai ver a velocidade dele, tu vai ver só a posição. Não tem como tu saber a velocidade e a posição do carro ao mesmo tempo. Essa mesma lógica se aplica a partículas. Não tem como tu saber a posição e o movimento de uma partícula ao mesmo tempo. É simplesmente fisicamente impossível. Então, em resumo, a visão direta e perfeita de um átomo é basicamente impossível, por causa do seu tamanho muito pequeno. Mesmo com os aparelhos mais modernos que a gente tem, sempre que a gente for olhar para um átomo, algumas de suas características vão ser perdidas, principalmente por causa da teoria da incerteza de Heisenberg. Muito obrigado por assistir até aqui, peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo, e até a próxima!